Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Laços de família fortalecidos. Pela reencarnação e rompidos. Pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, limites da encarnação. Necessidade da encarnação. 1. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Felipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: uns afirmam que és João Batista, outros, que és Elias, outros, que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30, 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros, que Elias havia aparecido, e outros, que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes, então, falou: eu mandei cortar a cabeça de João, portanto quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Marcos, 14 e 15, Lucas, 9, 7 a 9, 3. Após a transfiguração. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição solsa dos céus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem, com precisão, a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma. O espírito, a vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio, à noite, encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo o homem que é nascido do espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos se, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês, quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? João 3, 1-12, 6. A ideia de que João Batista era Elias, e de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima. Itens 1-3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como combateu a tantas outras. Longe disso, ele a confirmou com toda a sua autoridade, colocando-a como um princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste quando acrescenta: não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. 7. Estas palavras: se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas como a regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em certas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas por do Espírito Santo, que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia isso será constatado sem equívoco possível. 8. Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é igualmente necessário prestar-se atenção ao significado da palavra água, que ali não foi empregado na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas, isso porque consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água havia se tornado o símbolo da natureza material, assim como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, portanto, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, no princípio, elas foram compreendidas. Essa interpretação, aliás, é justificada por estas outras palavras: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção incontestável entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o espírito é independente do corpo. 9. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz. Mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou como a alma do homem. Nesta última acepção, tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Significa que não se conhece o que o Espírito foi, nem o que ele será. Se o espírito, ou alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, porquanto se conheceria o seu começo. De qualquer forma, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino do céu se toma pela violência e são os violentos que o arrebatam, visto que, até João, todos os profetas, e também a lei, o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo Elias que há de vir. Que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir.
Mateus 11, 12 a 15. 11. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho de João, poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus em que não há equívoco possível, é ele. Mesmo o Elias que há de vir nela não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino do céu se toma pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo Elias, que há de vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino do céu se toma pela violência, é uma outra alusão à violência da lei mosaica que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois Jesus acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades. 12. Aqueles de vosso povo que morreram, viverão. De novo aqueles que foram mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, XXV 2.19. 13. Essa passagem de Isaías é também muito clara. Aqueles de vosso povo que morreram, viverão de novo. Se o profeta quisesse falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda, e não, viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, já que, em princípio, estabelecem que todos os que estão mortos reviverão. 14. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Jó 62, 14, 10 a 14. Tradução de Louis Isaac Lemaistre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força. Expira depois, onde ele está. Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até que me chegue alguma transformação? Jó 14 2.10 a 14. Tradução protestante de Osterwald. Quando o homem morreu, vive sempre terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Jó 14 2.10 a 14. Versão da Igreja Grega. 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo que, certamente, ele não conhecia. O homem estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver traz como consequência a de morrer e de reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei, isto é, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida, ele espera a sua transformação, isto é, conforma-se. Na versão grega, esperarei parece antes se aplicar
Há uma nova existência, quando minha existência terrena terminar, esperarei, pois a ela retornarei. Jó parece se colocar, após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali esperará o seu retorno. 16. Não há, portanto, dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmada, de maneira evidente, por Jesus e pelos profetas de onde se segue. Que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. 1. Dia, quando forem analisadas sem ideias preconcebidas, suas palavras terão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. 17. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, virá juntar-se, do ponto de vista filosófico, a autoridade das provas que resultam da observação dos fatos e quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. A ela se revela por seus resultados de uma forma por assim dizer material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis se esse é o motivo por que elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido.